muito especial do projeto IBDD Fora das Quatro Linhas. O IBDD Fora das Quatro Linhas é um projeto que é capitaneado pela nossa membro filiada Fernanda Chamusca, que é uma grande advogada, mestre em Direito Desportivo, que é a grande mentora idealizadora desse projeto. E hoje a Fernanda convidou aqui 3 feras que muito entendem de futebol feminino nesse evento, que é comemorativo, um aquecimento e que antecede a Copa do Mundo de Futebol Feminino, que começa agora no dia 20 de julho, que terá a estreia do Brasil na próxima segunda-feira. Fê, tá com você a bola, o microfone é todo seu, boa condução, muito obrigada pelo evento. Eu posso ficar aqui horas rasgando elogios para você, você sabe o quanto eu sou feliz da gente do IBDD poder contar com o seu empenho, a sua dedicação na realização do projeto. Muito obrigada por tudo. Doutora Mariana, eu que te agradeço o espaço a você e a presidente Raquel Lima por permitir que a gente possa criar projetos que efetivamente vão trazer a interlocução que o futebol precisa e eventos que a gente sabe que a gente se adaptou na pandemia, mas que a gente precisa sempre dinamizar. Então, eu gosto de já deixar as claras que eu sempre faço aí para deixar mais leve, faço piadas, faço aí para a gente se unir e poder deixar o mais agradável possível para todos que estão nos ouvindo. Então, é com muita alegria que a gente tem aí mais uma edição do IBDD Fora das Quatro Linhas, dessa vez dedicada à Copa do Mundo Feminina. A primeira edição foi dedicada à Copa do Mundo Masculina no ano passado, e foi um evento maravilhoso. E dessa vez, a gente tem aí a participação de 3 feras, que eu considero pessoas que vão tratar brilhantemente do tema. A gente tem o Felipe Orciolini Souza, que é conselheiro do IBDD, que eu já tive a oportunidade de dividir também um painel sobre o futebol feminino, que me impressionou muito, e não poderia ter uma pessoa melhor para trazer também um pouco da parte legislativa que nós estamos passando no Brasil por um período de transição, e também da aplicação das regras da FIFA. E aí eu já puxo o gancho para apresentar o Emílio, que também dispensa apresentações, diretor jurídico da FIFA, Compliance Officer, e sempre à disposição para trocar todas as ideias e semear conhecimento conosco. Então, Emílio, muito obrigada também pela sua presença. E Rafaela Esteves, que nesses quase 2 anos de futebol paulista brasileiro dentro do sistema, eu admiro demais o trabalho que ela desempenha, desde o futebol de base até toda a estrutura da Ferroviária, que é um time histórico e que a gente tem um grande respeito. É supervisora hoje de futebol feminino, entrou em 2020, não foi, Rafa? É um tempo aí que ela tem para semear várias experiências. Então, para a gente começar, eu acho que eu vou seguir aí um pouco a estrutura piramidal. Vou começar com o Emílio, depois a gente vai com a Rafa, depois a gente vai para o Felipe para a gente fazer aí esse bate-bola, até porque o grande segredo do projeto é justamente a gente ter a interlocução de diferentes áreas. O Emílio com um pouco da visão da FIFA de dentro do sistema, o Felipe com a visão prática de advogado, que também advoga para atletas, a Rafa de clube, e eu vou tentar aqui interagir com todos vocês, também com a visão sistema e um pouco da parte da advocacia, tá? Emílio, seja muito bem-vindo, a palavra está com você. Boa noite, desde Europa, muito obrigado pelo convite de estar esta tarde e noite com tantos colegas. É um prazer poder participar nesta actividade e obrigado pelo convite. Que posso falar do futebol feminino e a FIFA? A verdade é que moito ha mudado dende fai 4, 5, 6 anos con todo o que teñe que ver coa relación da muller e o fútbol no ámbito da FIFA. No ano do 2016 é a primeira vez que a FIFA pon en marcha unha división específica de fútbol femenino, un grupo de colegas dedicados completamente ao desenvolvemento do fútbol feminino, unha exxogadora internacional de fútbol feminino, Sarai Berman, liderando todo o proxecto.
Desde entonces estamos a trabalhar na FIFA verdadeiramente polo desenvolvimento do fútbol femenino a nivel mundial, tanto a nivel de competición deportiva, de torneos deportivos, mas tamén desde un punto de vista administrativo e de financiamento das federações deportivas nacionais. Realmente un punto de inflexión, un cambio fundamental na configuración dos torneos internacionais femeninos foi a Copa do Mundo en Francia en 2019. É un evento que superou todos os récords e que axudou moito tamén a mudar a visión da importancia do fútbol femenino a nivel internacional. Estamos agora ás portas dunha nova Copa del Mundo, unha Copa del Mundo de fútbol femenino que vai ser a máis importante da historia, tendo en conta diferentes parámetros de seguidores nos estadios, parámetros de persoas que van ver a Copa do Mundo por televisión, parámetros de persoas que van a seguir a Copa do Mundo por redes sociais. Estamos seguramente ante a competición máis importante do mundo que engloba mulleres, incluso diría máis que os Xogos Olímpicos, e, por tanto, o traballo destos últimos 6-7 anos, o traballo duro nas diferentes áreas, van ver o resultado nesta Copa del Mundo de Australia e Nova Zelanda, que vai inaugurarse prácticamente en 2 días, o 20 de xullo, en Australia, en Nova Zelanda. Aparte de todas estas cuestións máis xerais, o meu traballo focalizouse moito no que é o desenvolvemento do marco xurídico da muller futbolista. Como dicía con anterioridade, traballamos moito no desenvolvemento a nivel nacional, no desenvolvemento a nivel internacional, as Copas do Mundo, mas tamén por primeira vez esta Copa do Mundo femenina ten un programa de comercial propio, non está ligado aos dereitos dos homes, ten un programa comercial de desenvolvemento propio. O equipo de Sarai de fútbol femenino da FIFA ha traballado tamén moitas iniciativas, mas o meu traballo se ha centrado basicamente todo que ten que ver co marco xurídico regulatorio da muller no fútbol. Aquí os cambios han sido tamén sustanciais ou moi importantes. A muller ha estado históricamente non recoñecida nos regulamentos da FIFA, mas o reglamento de estatuto sobre o estatuto e a transferencia de xogadores aplicábase a muller traballadora, a muller futbolista, mas sen ninguna especificidade. E a realidade física é que a muller ten unha realidade biolóxica diferente ao home e necesita ser protegida dunha maneira totalmente diferente. A muller cando está embarazada, a muller cando está na maternidade, hai moitas situacións, adopción, hai moitas situacións que merecen que a FIFA teña reglas concretas e específicas para a futbolista, a muller futbolista. No ano 2020, na pandemia, aprobamos as primeiras regulacións mínimas, estándares para o marco internacional, mas tamén para o sistema nacional, cunha protección moi importante da muller futbolista. É a primeira vez na historia, en máis de 100 anos da FIFA, que hai unhas normas específicas que tratan de solventar e aportar seguridade xurídica á muller futbolista. As normas son de obrigado cumprimento tamén a nivel nacional.
esto quiere decir que a CBF ou a Federación Española de Fútbol ou as 211 federacións que compoñen a FIFA teñen que transponer, teñen que trasladar a nivel nacional estas consideraciones mínimas. Desde entonces seguimos a traballar con moitas asociacións nacionais neste desenvolvemento das condicións mínimas e agora mesmo estamos a traballar xa nunha evolución destas condicións mínimas laborais das xogadoras de fútbol, no sentido de poder protexerme mellor situacións como a adopción, situacións máis concretas que non desarrollamos no ano 2020, mas esperamos que tras a Copa do Mundo, no Consello da FIFA do mes de setembro ou no Consello da FIFA do mes de decembro de 2023, vamos a actualizar con máis medidas regulatorias para protexer a situación de maternidade e de embarazo das mulleres futbolistas. Isto creo que foi moi importante a nivel internacional, que axuda tamén a nivel nacional aos distintos axentes a comprender o que é mínimo e necesario. A FIFA é unha organización mundial con 211 asociacións nacionais, non é sempre fácil garantizar que en 211 territorios as normas son as mesmas, porque a situación é diferente, a realidade é diferente, o fútbol é diferente, mas creo que nestos anos de implementación das normas hemos dado un paso adiante no que ten que ver coa protección da muller futbolista. Isto para comenzar e para empezar, Fernanda. Muito obrigada, Emílio. E até mesmo junto com toda aquela estratégia da FIFA, que vem desde, como você falou, 2016, 2018, que você tem um lançamento, até para integrar mulheres nos quadros diretivos, até pelo nosso papel, não é, Rafa? Para que a gente tenha mais participação, mais espaço. E vem muito também dessa questão protetiva, até algo que a própria FIFA dispôs, de que a regra mais protetiva, mesmo que ela seja uma regra nacional, ela também prevalece. Isso vem de uma forma muito positiva, e aí eu já pego o gancho direto para passar para quem viu essas regras serem executadas, principalmente no pós-pandemia, depois de 2020, algo que a gente já tinha no Brasil, mas a gente já tinha alguns precedentes um pouco complexos, até de outros esportes, com relação à proteção da mulher. Então, Rafaela Esteves, nossa querida Rafa, passo a palavra para você, para lhe ouvir um pouco com relação à evolução desses direitos dentro do clube, dentro da Ferroviária, como você via o futebol quando você entrou em 2020, que coincidentemente foi o mesmo ano em que a gente teve essa implementação internacional das regras FIFA, e como você vê hoje o futebol e os resultados aí que você traz para a gente. Bom, primeiramente, gostaria de agradecer o convite, né, de esportivo, a banda, na qual eu tenho muito respeito e admiração pelo excelente trabalho que realiza. Eu acredito que, né, não sei até que ponto as pessoas conhecem a Ferroviária, eu vou dar uma introdução, tá, Fer? A gente já vai direto ao ponto, tá? A Ferroviária, ela tem a existência do feminino, né, do futebol feminino há 22 anos sem obrigatoriedade. Então a gente consegue... Não, para interromper, só para fazer o pedido, porque a internet está falhando um pouco, para você falar um pouco mais devagar, tá bom? Tá bom. Tá, combinado. Para quem não conhece, né, o futebol feminino da Ferroviária... Eu não estou te ouvindo. Oi, não, agora fala de novo. Tá ouvindo? Ouvindo, pode fala de novo quando estava te ouvindo. Tá. Então, nós estamos aí, né, 22 anos, sem ter obrigatoriedade, né, por conta do masculino, então a gente consegue se manter por nós mesmos. Hoje o futebol feminino da Ferroviária, acredito que seja um carro-chefe, né, a gente tem aí
um dos primeiros clubes a registrar atletas em carteira de trabalho, né? Então, isso é um direito que a mulher conseguiu dentro de um clube. Então, isso aconteceu em 2017, com 5 atletas. Hoje, todos os atletas, né, que integram o elenco do profissional têm a carteira assinada. E, além disso, também tem algumas atletas de base, né, do sub-17, sub-20, que é a partir de 16 anos, na qual a gente entende-se que tem uma projeção de carreira dentro da instituição. A gente também oferta o contrato profissional. Então, acho que isso foi um ganho que o clube conquistou, que nós, mulheres, conquistamos dentro da instituição, e eu tenho certeza que quando aconteceu foi um marco muito grande na história do futebol feminino. E aí, a partir daí, outros clubes começaram a seguir essa questão, né? Então, a gente fica muito feliz de ser referência e pioneiro nesse quesito, né? Então, hoje nós trabalhamos, independente das circunstâncias, né, de ser um certificado de clube formador que a gente tem no masculino, por mais que não tenha essa obrigatoriedade ainda no feminino, mas a gente entende que a gente cumpre todas as exigências, né? Então, falando mais especificamente nas categorias de base, onde eu atuo atualmente como coordenadora, né? Nós temos 6 categorias de base, a gente tem mais de 135 atletas ativas, desde o sub-12 ao sub-20. Nós temos 2 alojamentos, né, onde a gente dá total apoio para as atletas, seja a instalação, as matrículas nas escolas, políticas públicas de lazer, atividades psicopedagogas, né? Então, tudo isso, graças a Deus, a gente faz um trabalho extraordinário com muitos profissionais, né, junto ao nosso DDH, que é o Departamento de Desenvolvimento Humano, e a gente consegue ter muitos resultados, não se falando na parte esportiva, que eu acho que isso é consequência de um bom trabalho, né, de todos nós, mas também das 4 linhas, né, que a gente preza muito essa questão dos direitos das atletas, né, então entende-se que a gente não trabalha ao lado da atleta, mas como ser humano, né? Então, aqui a gente tem o direito de educação da atleta, então entende-se que, né, claro, ela tem que estar estudando para jogar, né, para ser atleta, mas a gente também entende que não é só isso, que independente se ela for levar o esporte, ou o futebol, ou qualquer outra coisa para a vida, ela já vai estar na formação, seja ela ensino médio, fundamental, faculdade, enfim. Então, hoje a gente tem quase 16 atletas na faculdade, então a gente fica muito feliz de ver que elas devem continuar nos estudos, né? Independente se terminou ali o ensino médio ou não. Outra coisa que a gente trabalha muito no futebol feminino da Ferroviária, quando eu entrei em 2020, né, nós éramos só em 2 profissionais, e aí hoje nós somos em 4 mulheres trabalhando no departamento de gestão do futebol feminino. Então, eu tenho atualmente como coordenadora a Nuti, como diretora, né, do departamento, e depois nós temos 2 supervisoras, um para cada categoria. Então, esse também foi um ganho muito legal, que a gente conseguiu, de fato, fazer essa divisão para que a gente conseguisse atender e dar o suporte para todo mundo, seja para as atletas, seja para o próprio clube, seja em competições, enfim. Uma coisa que eu gosto de falar também é que a gente a gente consegue, junto com essa equipe, né, a gente, esse ano, a gente conseguiu ter a criação de uma nova categoria, que é o Sub-12. Então, o fato é uma categoria que iniciou, e não foi só porque a federação, que é a entidade que nós somos filiados, né, a Federação Paulista, implantou uma competição, e sim fez com que a gente criasse categoria, mas não só para jogar competição. Então, hoje é uma categoria nova, a gente vai dar continuidade, estamos tendo frutos, né? Fizemos a final domingo uma nota 12, tá? Então, isso é legal, que entende que cada vez mais cedo as atletas estão chegando, e entende que se elas acreditarem no nosso trabalho, elas estiverem engajadas, inseridas no contexto no geral, elas vão ter muito sucesso. Então, acho que a prova disso, resumindo, é a nossa cria, Aline Gomes, que está lá hoje, né, com a seleção brasileira na Copa do Mundo, independente se está como suplente ou não, mas conquistou a vaga com muito mérito, muito trabalho, chegou para a gente com apenas 15 anos, fez 18 anos lá, então entende-se que, acho que
a nossa case de sucesso vem também com a que é uma atleta que chega para a gente através de seletivo e está conosco até hoje, né, passando por todas as categorias. Então, falando aí um pouquinho do nosso trabalho, resumidamente, né, acredito que a gente vai ter muito bate-papo, mas só para vocês entenderem, então, hoje a gente tem 3 comissões técnicas, a do 17 e do 20 tem 95% por mulheres, né? Então, acredito que se a gente não dá oportunidade para nós mesmos, né, iniciar de fato o trabalho e ver que a gente tem muito potencial para estar na linha de frente, independente da área da gestão ou a parte técnica, então a Ferroviária ela acaba sendo referência nisso também, né? Mas é isso, Fer, aí a gente vai continuando, vai conversando aí, que tem muita coisa boa para falar. E é legal até mesmo, vou fazer uma interlocução com o meu trabalho, porque como a gente cuida também da parte de licenciamento de clubes aqui, a gente tem um licenciamento regional para o Campeonato Paulista, que hoje é um grande case de sucesso aqui da Federação Paulista, a gente acaba conhecendo um pouco mais o corpo técnico das instituições, e já na visão de advogado, que às vezes a gente cuida apenas de uma parte regulatória, a gente acaba conhecendo também mais do futebol para que a gente possa aprimorar os nossos regulamentos. Então, assim, reitero minha admiração pelo trabalho da Ferroviária. A Rafa não quis trazer a questão dos resultados desportivos, mas é algo que vale enaltecer, que vocês tiveram resultados de base esse ano que são invejáveis e com muito mérito, com muito trabalho, e é exatamente isso que você falou. Quando a gente estrutura toda uma profissionalização, quando a gente garante o direito do ser humano e também da mulher, porque da mesma forma como o Emílio expôs um pouco essa questão do direito da mulher, do direito relacionado à maternidade, do direito ao estado gravídico, todas as questões relacionadas à maternidade, questões de você não poder também vincular a validade do contrato da atleta a questões gravídicas. Ao mesmo tempo, a gente tem outros direitos, como você falou, o direito de formação da atleta, garantir o direito à educação, garantir o direito à saúde, garantir o direito à prática esportiva e até mesmo o direito ao crescimento humano. Então, existe aí todo um escopo de avanço do futebol que precisa ter uma atividade constante e forte de todos nós sistema, nós clubes, atletas, advogados. E aí, novamente, puxando o gancho para o meu querido amigo Felipe Orciolini Souza, que vai saber trazer aí também um escopo geral da aplicação desses direitos e um pouquinho do diálogo desses direitos com a nossa legislação nacional. Felipe, poderia aí dar uma aula para a gente com relação a esse tema? Fernanda, obrigado pela apresentação, pela gentileza e generosidade. Queria aqui também consignar os meus cumprimentos à nossa presidente Raquel, a Mariana e a todo o time do IBDD. E eu tenho a honra de ser conselheiro, na verdade, de aprendiz, né, que eu serei sempre aprendiz, mas desde que eu comecei na graduação a acompanhar o IBDD e hoje fazer parte do conselho é algo que realmente muito me honra, e eu continuo sempre aprendendo muito com tanto conteúdo e trabalho de qualidade capitaneado por todos vocês. É um prazer imenso estar aqui hoje na presença do Emílio, na presença da Rafaela. Eu devo dizer ao Emílio, e acho que isso é um consenso, e ele sabe disso, o Emílio é responsável por uma verdadeira transformação no departamento jurídico da FIFA, e além desse contato, ou dessa abertura e transparência do departamento jurídico em si, da intensa movimentação das atividades de revisão de regulamento, de melhoria do sistema, eu devo dizer e pontuar uma característica, algo muito pessoal do Emílio, que ele está sempre disponível para atender os advogados. Eu também, né, nós somos membros da IAF, sempre presente. Eu me lembro até acho que das primeiras vezes num evento aqui na Argentina, para falar meia hora ou uma hora, o Emílio fez questão, ele pegou um avião, veio até aqui, Buenos Aires, e não é perto. Então, e em outras tantas oportunidades. Então, Emílio, parabéns e muito obrigado pelo trabalho que você faz. Rafaela, digo mesmo, parabéns pelo seu trabalho, né, de outra perspectiva, como disse a Fê na sua apresentação. Você representando um clube, você traz aqui uma informação e você publiciza uma informação, e eu vou me permitir me valer dela para te estender esses cumprimentos. O fato da Ferroviária ter implementado o registro em carteira de trabalho em 2017, isso é muito
importante, essa é a realidade da nossa legislação, e se hoje a gente está aqui num evento para debater a proteção, debater, na verdade, o futebol feminino, incluindo a proteção ao trabalho da mulher e a proteção à maternidade, isso passa, certamente, pela carteira de trabalho. Se não há carteira de trabalho, o direito também está lá, mas a carteira de trabalho certamente viabiliza e promove esse direito de uma maneira muito mais adequada. E sempre que... E Fer, você me colocou aqui, claro que a gente é amigo, então eu não vou ficar bravo, mas você me deixou aqui por último e é uma responsabilidade falar depois do Emílio e da Rafaela. Mas eu vou aqui ousar e dizer que para fazer uma análise do futebol feminino e da própria participação da mulher no esporte, no futebol, e eu diria no esporte, eu acho que a gente pode ampliar. Obviamente a gente tem um foco hoje, mas a gente sempre deve ter em mente, né, a gente está olhando o sistema do futebol, mas também expandir e tentar ter, como você usou essa expressão, um diálogo, uma interlocução. E se a gente voltar um pouquinho mais de 100 anos, lá no retorno dos Jogos Olímpicos, os Jogos Olímpicos da Era Moderna, a gente sempre associa esse período da história, obviamente, a figura do Barão Pierre de Coubertin, que ele trazia algumas coisas fantásticas, como, por exemplo, ele reinicia o movimento olímpico dizendo que esporte era educação. E justamente nesse diálogo entre esporte e educação, ele fala, bom, nós precisamos então desenvolver o esporte, resgatando os valores olímpicos, e ali ele segue a trajetória que nós estamos assistindo até hoje em relação ao movimento olímpico e com as suas transformações. Mas é muito interessante também, e nem sempre é dito, que obviamente respeitando lá o contexto da época, ou tentando compreender o contexto da época, mas o Barão Pierre de Coubertin, ele expressava sempre que podia, né, eu diria, a sua contrariedade à participação das mulheres no movimento olímpico e na própria prática esportiva, e o futebol era talvez a modalidade que mais ele entendia incompatível, inclusive com essa expressão de incompatibilidade às mulheres. E isso ficou muito marcado, tanto que nós pegamos os números das mulheres que participam do movimento olímpico, dos Jogos Olímpicos, ali até a metade do século passado, e realmente os números são muito tímidos. Depois a gente começa a observar um leve crescimento até o final do século passado, que realmente a gente tem um incremento substancial, e, salvo engano, nós estamos agora num período de 50-50, talvez na última Olimpíada a gente tenha algo perto disso, não sei se, não tenho o número exato, mas estamos nesse contexto. E no fim do dia, eu acredito que o aumento da participação, ele decorre diretamente do fato de se oportunizar a prática as mulheres, de qualquer que seja a modalidade, aqui especificamente do futebol, e ao oportunizar a prática, fazer da maneira correta. Também não adianta oportunizar de qualquer jeito. E se a gente oportuniza de qualquer jeito, provavelmente a gente vai ter qualquer resultado, né, e os impactos vão ser quaisquer. Mas se a gente oportuniza e incentiva na maneira adequada, certamente a gente vai ter um contexto, ou vai ter bons resultados, ou resultados adequados, para ficar aqui usando a mesma expressão. E eu queria até lembrar que esse debate sobre oportunizar as mulheres, a sua participação no trabalho, e esporte também é trabalho, ela convidou a intervenção, em âmbito internacional, da Organização Internacional do Trabalho, que inclusive inspira a regulamentação da FIFA de 2020. Se a gente fizer a leitura da circular lá de dezembro de 2020, a que o Emílio se referiu, há uma menção expressa à Convenção, salvo engano, 183 da OIT, que fixa regras básicas a serem observadas pelos Estados-membros. Mas é muito interessante, se a gente retorna lá no começo do século passado, quando a OIT ela começa a se preocupar com o trabalho da mulher, ela começa, eu vou usar a expressão legislar, né, pelas suas convenções, mas ela começa a legislar com regras extremamente protetivas e, de certa forma, alijando as mulheres de alguns trabalhos pela sua condição de ser mulher. E logo a OIT percebe que isso estava trazendo um efeito contrário, que você estava causando mais empecilho para a inserção no mercado do que efetivamente viabilizando e estimulando essa inserção. Então, os empregadores, enfim, os contratantes, eles iam optar, via de regra, não pela mulher, porque ela tinha inúmeras restrições, inclusive do trabalho que ia prestar. E isso trouxe um debate nesse contexto internacional para que você desse o mínimo de garantia naquilo que era
digamos assim, mais específico, natural e particular da mulher, que é justamente o contexto da gestação e da maternidade. E aí as regras de proteção ao trabalho da mulher, elas acabam sendo reduzidas, mas isso não é ruim, vejam, pelo menos na visão internacional, e eu compartilho essa visão, a proteger essas particularidades da mulher para que ela pudesse, sim, exercer todos os trabalhos que fossem possíveis de ser exercidos por ela, sem qualquer restrição de ordem legal. Então, você preserva aquilo que é mais, como eu sempre digo, né, o mais natural, o mais específico de uma mulher, e permite, assim, a sua inserção no mercado de trabalho de uma maneira mais plena. E é muito interessante quando a gente pensa na proteção à maternidade, a proteção à gestante, que nós não estamos falando simplesmente de você proteger a figura da mulher que é gestante ou que se torna mãe. Claro que sim, você está protegendo essa trabalhadora e essa pessoa, mas no fim do dia a gente está aqui protegendo a nossa humanidade, né? A gente está protegendo o nosso futuro. Então, realmente é uma preocupação e uma proteção que transcende a figura do indivíduo e daquela mulher. Não posso deixar de dizer também aqui no nosso, falando da legislação, como você me pediu, Fê, no contexto e no âmbito nacional, o decreto 3199 de 1941, que ele proíbe expressamente a prática de algumas modalidades às mulheres, inclusive o futebol. Isso perdura até o começo dos anos 80. Aliás, quero recomendar aqui, Fer, um artigo seu, do Milton Jordão e do Cristiano Possidio, na Football Legal, na publicação que é parceira da IAF. E, aliás, hoje, enquanto revisava para poder me preparar para conversar com vocês, eu reli o seu artigo, excelente, eu recomendo a todos. E você conta do Decreto-Lei 3199 e dessa proibição às mulheres em relação à prática, especialmente do futebol, até o começo dos anos 80. Então, se a gente olhar isso em perspectiva, nós temos uma barreira legal e, obviamente, cultural até os anos 80 em relação à prática do futebol feminino. E nós estamos basicamente há 40 anos com essa autorização, enquanto o futebol dos homens é praticado há 120 anos, se a gente falar aí dos clubes. Eu não vou nem entrar nessa seara, ainda mais sou de Campinas, que tem aqui o clube que se intitula o mais antigo, enfim, então, e tem lá no Rio Grande do Sul outro clube, isso aí dá uma baita confusão, não vou falar disso, mas se a gente colocar lá final começo do século passado, a gente tem mais de 120 anos do futebol masculino, enquanto a gente tem 40 do futebol feminino, e de fato isso impacta na sua implementação em termos culturais, né? A implantação na nossa cultura, no nosso dia a dia. E outro dado que o Emílio trouxe, que é muito interessante a gente refletir, justamente o que aconteceu na Copa do Mundo de 2019, e não foi à toa, e reitero aqui os meus cumprimentos à FIFA, ao Emílio e a todo o time, porque realmente após a visão, o programa FIFA 2.0, Visão para o Futuro, salvo engano, de 2016, de fato, a gente chega, né, a gente tem lá o departamento, como o Emílio disse, dedicado ao futebol feminino, e a gente tem uma Copa de 2019 que alcança uma audiência fantástica. E a audiência é, sim, muito importante para a fixação ou para o fortalecimento e para o desenvolvimento do esporte. A difusão do esporte, que traz consigo, evidentemente, a sua percepção enquanto atividade econômica. Isso é muito importante para o desenvolvimento do esporte. Isso atrai recurso, atrai investimento, e a gente não pode ser hipócrita de pensar que esporte se faz sem dinheiro. A gente precisa de investimento, a gente precisa remunerar os profissionais, como na ferroviária, tenho certeza que todos os profissionais são remunerados para que façam um bom trabalho, e isso gera resultado. Isso tem que ser em todos os lugares, na federação, na FIFA, em todos os lugares a gente precisa desses investimentos para que isso possa, para que de fato essa atividade econômica seja uma mola propulsora também do desenvolvimento humano e do esporte como um todo. Eu não sei se eu já estou me estendendo no meu tempo inicial, mas mais 2 minutinhos eu já encerro, para dizer que, obviamente, que esse contexto da atividade econômica e esses planos da FIFA também sejam um debate sobre as normas aplicáveis e as normas que se referem à proteção à maternidade e à proteção às mulheres, até de uma maneira mais ampla. E eu queria destacar, como o Emílio já disse, ou reforçar o que o Emílio disse em relação às regras da FIFA, que foram introduzidas no RSTP em dezembro de 2020, Quero dizer que agora, a despeito de aqui no Brasil a gente já ter a Constituição Federal desde 1988, já ter a CLT, vem lá de trás, mas enfim, ela se adapta aí
com a nova com a Constituição vigente lá nos anos 80, agora a Lei Geral do Esporte, né, que também trata disso, e eu queria destacar algo que também me chamou a atenção, o Emílio pode me ajudar se for o caso, mas na Espanha houve também uma alteração da legislação, acho que a gente tinha o decreto real lá de 1985, se eu não estiver enganado, a gente tem uma alteração da Lei do Esporte o ano passado, em 2022, e nessa nova lei do esporte, se é assim que chama, Emílio, lá na Espanha, nós também temos disposições relativas à maternidade. Talvez até o Emílio tenha participado da redação dessa lei, que criou um diálogo aí entre as regras da FIFA e as regras da Espanha. Mas, enfim, para dar exemplos de fato de quando você estimula esse debate, quando você cria plano de ação, evidentemente que isso chega antes ou depois, mas isso vai aparecer na legislação, e eu cito essas três fontes para finalmente trazer aqui uma primeira conclusão nessa primeira intervenção, de que a gente tem que sempre olhar também, embora, como você disse, Fernando, eu seja advogado e eu tenha uma atuação também no esporte praticado pelas mulheres, mas proteger as mulheres, proteger a maternidade significa, como eu disse anteriormente, proteger a humanidade, proteger a nossa existência. E para proteger essa nossa existência, para proteger esses direitos humanos fundamentais, né, e na sua vertente dos direitos sociais, nós temos certamente que entender que isso não é uma defesa simplesmente da mulher, mas é a defesa de um todo, e buscar o equilíbrio entre todos os stakeholders do mercado, para que a gente possa propiciar uma legislação que seja também equilibrada, que proteja os direitos sociais, os direitos humanos fundamentais, mas também olhe para o lado do clube, e aqui também eu enalteço a mudança que houve no regulamento da FIFA, que também flexibilizou os períodos de registro, justamente para permitir que os clubes pudessem fazer a reposição daquela atleta que é gestante e que é mãe, e que ela precisa se afastar por um período. Então, é um diálogo muito interessante, muito importante para a gente buscar o equilíbrio e, no fim do dia, promover os direitos humanos fundamentais. Desculpa me estender, mas era essa a minha primeira intervenção. Devolvo a palavra, Fê. Vou botar um relógio aqui para dizer acabou. Claro que não, né? Tá dando uma aula falando de pontos super importantes, inclusive uma aula que a gente já partilhou e me faz refletir muito também sobre um trabalho assim pessoal, através do quanto que a gente entende que o direito ele segue a realidade. O futebol ele demanda também um pouco mais de estruturação e profissionalismo, e aí entram as regulamentações. Então, trazendo um pouco algumas coisas que a própria Rafa falou, o futebol feminino aqui no Brasil, ele começou a nos exigir mais profissionalismo na gestão. Ele começou a nos exigir mais requisitos, que nós elevássemos os requisitos relacionados a licenciamento, que a gente utilizasse, por exemplo, da obrigatoriedade que veio lá da estratégia da FIFA de 2018, foi incorporada de forma continental, foi incorporada no cenário nacional, mas para que ela viesse também como uma forma de fomentar o desenvolvimento humano. Então, a partir do momento que a gente entende duas premissas básicas, que é que o direito acompanha a realidade, não a realidade acompanhar o direito, que a gente vai adequando o nosso mercado, e muito por isso o Emílio nunca vai parar de trabalhar novas regulamentações, porque o mercado muda todos os anos, a todos os momentos, nós somos demandados a entregar mais, a entender mais, a modificar muitas coisas que a gente acredita que são premissas estáticas, mas nada do futebol é estático, muito menos no futebol feminino, que está em um constante fomento. E aí eu queria ouvir um pouco do Emílio, desse processo para trabalhar com as federações nacionais a implementação das suas próprias regras. Como você entende que é possível garantir que seja feita uma transição, uma criação de cultura, de filosofia mesmo da regulamentação nessas entidades? Porque se existe um grande desafio que você enfrenta com a FIFA, é que você lida com muitas culturas, você lida com muitas diferenças sociais e muitas realidades diferentes para ter que implementar uma regra do cenário internacional para cada cenário nacional. Então, passo a palavra para você poder nos trazer um pouquinho também dessas considerações. Obrigado, Fernanda. Felipe, muchas gracias por los comentarios. Muito obrigado.
Mas, bem, este é um tema recorrente no âmbito da FIFA, não? Como dizia anteriormente, uma organização global, 211 territórios, uma realidade social, futebolística, humana, moi diferente. As normas que aprobamos no ano 2020, en decembro de 2020, ten incidencia en moitos países, mas non ten ninguna incidencia, por exemplo, na España. Filipe conoce ben o sistema e falaba do Real Decreto 1006 do ano 85, da nova lei del deporte, do convenio colectivo. Entón, en España, Francia, en fin, hai países onde a reglamentación da FIFA, estas condicións de traballo mínimas, ten unha incidencia limitada. Mais, en moitos outros países do mundo, onde a realidade do fútbol femenino e incluso masculino non é tan concreta e non está tan desenvolta, estas normas son necesarias, ¿no? No Brasil tenemos a Lei Pelé, a Lei Fico, os convenios colectivos. En Argentina temos normas que regulan a actividade laboral dos futbolistas, ou en Uruguai, anos 40, 50, 60, en España, desde o ano 70, 80, mas estamos en 2023 e no fútbol masculino hai moitos países que todavía non teñen regulamentación laboral propia para estos traballadores. Entón, plantear normas laborales para as mulleres é todavía moito máis avanzado, ¿no? Entón, somos ben conscientes de que a realidade é complexa, mas isto non significa que podamos traballar e podamos implementar e podamos axudar as federacións nacionais neste camiño, ¿no? Eu son consciente que o sistema non é o mesmo en España ou en Argentina que noutros países, pero se a FIFA non traballa e non se move adiante para que estas normas estén previstas, se non pon en marcha programas e tamén financiamento para poder traballar con estas novas medidas, non será posible en 40 ou 50 anos. Agora, quizás será posible nos próximos 10, 15 anos de que o 50%, 60% das federacións nacionais teñan normas específicas sobre mulleres. Entón, ben, eu penso no ideal, mas logo a realidade sabemos que é diferente, mas eso non é unha limitación para non avanzar en moitos países, é para que a xente nos respectivos territorios vexan a FIFA como algo importante que hai que trasladar ao ámbito nacional. Mas esta é a mesma problemática absolutamente con a gran maioría das normas da FIFA. Cando temos problemas cunha reglamentación, unhas normas, hai unha federación, un goberno que di máis no meu país isto é diferente, mas non podemos legislar pensando cal é a norma en Italia, ou cal é a norma na Bélxica, ou cal é a norma en Canadá, ou porque en Chile ten unha norma diferente. Este é moitas veces o gran desafío, ¿no? Pero tamén un desafío bonito en este apartado concreto das condicións laborais mínimas das xogadoras, é algo no que non podemos parar e onde o presidente da FIFA ten unha clara instrucción, unha clara decisión de seguir adiante e de poder desarrollar máis normas para proteger e garantir os dereitos das mulleres futbolistas. Isso é bem importante, até mesmo para a gente compreender que não é fácil aplicar as regras. E um exemplo que eu vou fazer aí uma interlocução com o que você traz, Emílio, é o próprio licenciamento de clubes, que ele é criado justamente para implementar uma cultura de gestão
nos clubes, mas se você cria um licenciamento que não é possível de ser cumprido pelos clubes, você cria uma norma sem nenhuma efetividade. O próprio licenciamento de clubes, ele precisa ser gradativo, ele precisa acompanhar o próprio mercado, e é justamente isso quando você busca o equilíbrio competitivo. E esse equilíbrio competitivo, até peço licença para o Emílio para fazer uma análise global, ele vem também das federações nacionais estarem em um equilíbrio em seu desenvolvimento, que hoje a gente tem uma disparidade de realidades muito forte, muito grande, mas que aos poucos e gradativamente vai se aplicando na medida que você não desiste, você cria um requisito mínimo e você entende que aquele é o mínimo humano. E aí eu queria puxar um pouco com você, Rafa, como você vê a conscientização também dessas atletas dos seus próprios direitos, a mudança de filosofia, de cultura do futebol feminino nas atletas também. Que você fale um pouco da sua experiência prática com a maior responsabilidade, de como o clube passa isso para as atletas, porque por mais que exista aí uma relação de trabalho entre empregado e empregador, existe também uma responsabilidade social de ensinar essas atletas a terem os seus direitos, a serem seres humanos de bom caráter, até porque muitas vezes você está tirando essas atletas das suas famílias, tendo ali a garantia da visita familiar, mas não é a mesma coisa, a gente sabe disso, e por isso que a gente tem que ter muito cuidado com a formação no futebol. Eu queria lhe ouvir um pouco mais sobre a percepção que você tem das próprias atletas com relação aos seus direitos. Por estar em São Paulo, a gente tem 90% dos nossos atletas, mais 95% são atletas alojadas. Então, elas vêm muito cedo, né? Elas saem de casa, então elas completam os 14 anos. A gente tem um alojamento nos únicos clubes que a gente está longe, afastado, né, de tudo, tal. Então, a gente tem que ter um alojamento para conseguir captar essas atletas, trazer. Então, é uma sua responsabilidade, né? Com 14 anos, atletas já vêm para a gente, então a gente tem 18 atletas no alojamento sub-15, tudo com 14, 15 anos, e mais 30 atletas com 16 e 17 anos em outro alojamento. E aquelas atletas que fazem 18 anos, a gente dá uma ajuda de custo, porque elas estão próximas à categoria do profissional. Então, quando o atleta vem, não é só jogar bola, não é só dentro das 4 linhas, né? Então, a gente realmente forma o atleta para ser um ser humano. A gente de fato investir em profissionais, ter uma equipe multidisciplinar para que dá todo o apoio e atendimento. Então, quando de fato, eu como coordenadora faço a contratação do atleta, e a maioria dos atletas tem, a gente tem muita de longe, Alagoas, Pernambuco, Recife, Tocantins, a gente trouxe, né, a Índia para cá, então assim, é outra cultura, é outra cor, raça, língua, várias classes sociais inseridas no mesmo contexto, né? Então, de fato, a gente ouve muitas histórias, né? Então, a gente tem que ter a assistente social, ela dá esse acolhimento para as atletas, elas entender quais são os direitos delas, o que de fato o clube vai proporcionar para elas. Então, o que está no nosso contrato de formação, de fato, a gente tem que aplicar na prática, né? A gente sabe que não é fácil, mas se a gente não tem uma equipe por trás que dá todo o suporte, realmente fica difícil. Então, a gente tem assistente que faz o acolhimento, que dá assistência, que ela fica também responsável pela questão escolar dos atletas, não só como está indo de rendimento, postura, frequência. Eu fui de pais, representando os pais junto com ela, foi muito legal essa relação que as escolas têm com nossos atletas. Além disso, a gente tem nossa psicóloga, que também dá todo o suporte e apoio para elas quando necessário, por mais que tenha algumas resistências, a gente está inserindo atividades, a gente está inserindo Liga da Leitura, né, levando a leitura para o alojamento, de fato, faça uma atividade, foge um pouco do futebol, né, então outros contextos, palestra sobre educação financeira, né, elas entender já, independente de quão ganha, né, mas elas entendem quais são os direitos dela, o que é SLT ou não, mas que pode, não pode, o que é um 13º, o que é férias, quando tira,
Então, a gente tenta desse apoio. Outra coisa que a gente faz aqui, que eu falo que é bem legal, os alojamentos eles são monitorados por 24 horas. Então, a gente tem hoje 6 em cada alojamento revezam. Então, acho que isso é uma segurança para que o pai e a mãe deixem suas filhas tão novinhas sair de casa e buscar o seu sonho. Eu falo que a gente sonha junto com elas, né? Eu também, Felipe, assim como você, sou de Campinas, então eu vim para cá, para Ferroviária, e estou morando aqui desde 2020. Então eu falo que a gente também sente saudade de casa, a gente também é mão de muitas coisas, mas para a gente viver o sonho junto com elas, né? Então a gente sempre tenta, eu acho que desses 4 anos assim, eu fico muito feliz quando eu falo que a gente não deu nenhuma atleta de base, mas porque a gente é muito engajado com a família. Eu gosto de ter a família perto, eu converso. Se o pai eu preciso te ligar, independente da hora, eu tento atender, eu tento ouvir, eu tento ajudar. Eu acho que isso a gente acaba passando uma segurança de fato para a família, né? E aí, Rafa, minha filha está regada, dá uma atenção, né? Então, a gente tem nosso enfermeiro que vai no alojamento, faz uma avaliação do atleta, vê que de fato o que está acontecendo, o que a gente pode fazer. Então, é aquilo. Então, a gente tem que hoje, claro, com a evolução do futebol, paralelamente a gente teve que criar uma identificar, vamos dizer assim, né? Entende-se hoje, então, que a Ferroviária, a gente trabalha, a gente tem nossos patrocinadores e a gente almeja ser um projeto autossustentável, né? Então, para a gente ser, a gente tem que ter uma equipe disciplinar, todos salariados, todos feitos, não só os profissionais, mas como os atletas. Então, quando elas são inseridas, independente da categoria, a gente faz reunião com os pais. Eu fiz reunião esses dias online com os pais, deu 93 pais. Foi um ganho muito legal, porque de fato eles gostam. Eles querem saber qual a perspectiva, qual é o calendário, onde iremos, que nem agora a gente está indo para o Paraguai com as atletas de 13, 14 anos, vai ser uma responsabilidade enorme para a gente. O que tem lá, como que vai ser. Então, assim, acho que, não sei se deu para contextualizar, mas a gente sempre gosta de, né, bater um papo com elas para elas entenderem que, independente se elas vêm aqui para jogar, mas a gente gosta muito de ver o lado humano também da atleta, né? É bom que a gente faz uma interlocução aí um pouco com essa questão do direito da mulher, uma questão de direitos de formação também. Rafa, eu só ia pontuar uma coisa, a internet está um pouco ruim, então está um pouco difícil de te ouvir, está falhando um pouco, mas se você conseguir corrigir vai ficar perfeito. E para trazer aí o Felipe, eu falei ao Felipe que eu ia colocar ele em um monte de situação complicada hoje, entendeu? Porque como ele é meu amigo, eu acho que é menos perigoso, assim, né? Mas brincadeiras à parte, falando um pouco também de uma questão pessoal, o futebol espanhol ele foi uma grande escola para mim, por motivos óbvios, que o Felipe também participou, que foi o mestrado do ISDE, em que foi até o mesmo ano que eu conheci o Emílio, que tive a honra de ter aula com ele lá no ISDE também. Eu tive a oportunidade de trabalhar uma época com a Reyes Belver, que me ensinou muito também da parte de futebol feminino, e foi na Espanha que eu vi grandes recordes serem quebrados. O primeiro grande recorde, que foi no Wanda Metropolitano, em um jogo que me impressionou muito a quantidade de público, e, de certa forma, eu não tinha tanta proximidade com o futebol feminino, e aí você percebe que é um desenvolvimento de cultura também. E a Copa de 2019, como tive a oportunidade também pelo Isló de ir à Copa do Mundo em 2019, mostra que a gente tem um mercado a ser explorado, como vocês mesmos falaram, com atividade econômica que precisa ser vista com outros olhos, uns olhos que o direito, tanto a parte normativa quanto a parte regulamentar, precisam estar alinhados, mesmo que existam diversos problemas. Eu entendo perfeitamente quando o Emílio pontua todas essas dificuldades que você tem pelo mundo, até porque você tem enfrentamentos culturais. E aí eu queria ouvir do Felipe também, porque a gente teve recentemente aí uma edição da Lei Geral do Esporte, que ainda está em fases de construção. Não vou te pedir para dizer para a gente qual é a grande resposta, porque a gente ainda não sabe, mas que você fale aqui um pouco para a gente
Como você acredita que a Copa do Mundo, por exemplo, agora em 2023, pode nos incentivar a olhar mais para as regras, também nacionalmente, de mais proteção às mulheres, até porque, falando aqui em termos de números também, a gente teve um aumento do número de competições aqui no Brasil, competições femininas, e tanto a nível nacional quanto a nível regional, e queria te ouvir um pouco com relação a como a gente vai construir aí esse futuro das regras, da aplicação dessas regras, e se você acredita que a gente ainda pode ter novas mudanças para além das que a gente tem tido recentemente. Pera, a sua observação é muito boa, porque eu acho que sim, há uma relação direta entre, de novo, a difusão das competições femininas, do jogo, né, do jogo das mulheres, com o desenvolvimento das regras e da sua proteção, e, na verdade, até do meu modo de ver, da exata compreensão da natureza jurídica da sua atividade de atleta. Tá? Eu acho que isso é muito relevante. E eu acho que a gente tem um desafio aqui no nosso país, e talvez em outros lugares do mundo, mas evidentemente estamos falando aqui do Brasil, né, de olhar somente o futebol masculino. Aliás, as pessoas ainda dizem, só o futebol masculino é profissional. E eu sempre pergunto, né, imediatamente, tá, onde está escrito isso? Qual a lei que diz isso? Seja a própria Lei Pelé, que ainda resiste, mas, enfim, que agora já, digamos, um período de transição ou de uma vigência parcial. Então, veja, onde está escrito que só o futebol masculino é profissional? Ninguém nunca conseguiu me apontar. Da mesma maneira, ninguém nunca conseguiu me apontar que só o atleta de futebol masculino deve ser considerado um atleta profissional. E isso, e vejam, acho que isso é muito arraigado na nossa cultura. Então, quem joga futebol feminino, vôlei, basquete, futsal, enfim, qualquer que seja a modalidade, que não o futebol masculino, né, há uma dúvida, né? Aliás, há muita gente que, ao longo de toda a vigência da Lei Pelé, sempre tratou outras manifestações que não a do futebol masculino como amadoras, sendo que, em termos legais, isso não existe na legislação. Claro, eu entendo o conceito que se quer dizer quando se fala em competição amadora, mas, em termos legais, isso não existia na Lei Pelé e agora também não existe na Lei Geral do Esporte. De todo modo, seguindo a linha da sua proposta, quanto mais a gente coloca isso em evidência, coloca o futebol feminino em evidência, enfim, e outras modalidades, outros esportes, mais a gente consegue compreender ou talvez passar a toda a população, né, de que a jogadora de futebol, ela também, como a Rafaela estava contando, ela também muda de cidade, ela fica alojada, ela também tem lá um salário dela. A gente espera que, quando for o caso, seja direitinho, que seja em carteira, mas, enfim, ela também sente falta de casa, ela também tem concentração, ela também viaja, que muda em relação ao futebol masculino nesse aspecto. A dinâmica é basicamente a mesma. Se você mudar de modalidade, vai ter alguma particularidade, algumas modalidades têm jogos mais próximos, outras, enfim. Mas a dinâmica da vida de um atleta, ela não muda. Então, qual o critério para se criar uma distinção? E aí eu acho que, eu vejo, né, que na Lei Geral do Esporte, nós temos um dispositivo muito importante, mas de extrema relevância, e agora que nós estamos começando os debates. A Lei Geral do Esporte é do dia 14 de junho, se eu não estiver enganado, a gente está hoje é dia 18 de julho, né? Então, quer dizer, um mês, a gente está ainda aguardando, como você bem disse, uma eventual derrubada de veto para poder, de fato, fazer essa leitura do que teremos, efetivamente. E, aliás, a Lei Geral do Esporte, que nasceu dia 14 de junho, já teve alteração, inclusive para ampliar um sistema de proteção do Bolsa Atleta em relação às gestantes e à maternidade. Então, bem interessante, mas eu acho que uma mudança boa, né, claro, até do tema que a gente está tratando, mas, quer dizer, menos de um mês já teve uma mudança. De qualquer modo, eu queria aproveitar essa conversa, justamente essa compreensão do futebol feminino, para lembrar que a Lei Geral do Esporte tem um artigo lá, um artigo 70, tá? Que diz que no nível, eu ainda não sei o artigo palavra por palavra, que eu estou aprendendo a Lei Geral do Esporte, mas ele diz mais ou menos assim,
que no nível da excelência esportiva, né, deve-se observar o primário da proteção ao trabalho e dos direitos sociais do trabalhador esportivo. Veja que em nenhum momento eu falei nesse artigo do futebol masculino, tá? Então, isso implica claramente, que nós devemos olhar para a prestação de serviço do atleta, tá? Com os olhos ou a partir das diretrizes dos direitos sociais do trabalhador, que inclusive lá no artigo 7º da Constituição Federal, o inciso 1º fala que a relação de emprego é protegida contra a despedida arbitrária, algo mais ou menos assim. Então, nós temos hoje, na verdade, um indicativo legal claríssimo de olhar para as relações entre atletas e clubes no nível da excelência esportiva pelos olhos ou pelas lentes dos direitos sociais do trabalhador e pela proteção e pelo primário da proteção do trabalho. Então, isso é muito relevante. Então, desde que estejam presentes, e óbvio que a gente cria para usar, também gostei muito da expressão que você usou, Fê, para fazer o diálogo das fontes, né? Aliás, uma teoria muito legal dentro do direito, o diálogo das fontes, para a gente ter uma interpretação sistêmica e coerente do direito. Então, se antes, na vigência da Lei Pelé, a gente tinha debates, e respeitabilíssimos debates, sobre a coexistência da Lei Pelé com o CLT, enfim, hoje a gente tem de uma maneira muito clara na Lei Geral do Esporte, o primado, eu vou chamar assim, né, ou a relevância dos direitos sociais do trabalho. Na minha opinião, os direitos sociais do trabalhador, na verdade, como está na lei, os direitos sociais do trabalhador, eles sempre estavam em pauta e deveriam ser observados e respeitados, porque isso é uma matéria constitucional, isso tem a ver com direitos humanos fundamentais, enfim. Então, a legislação infraconstitucional não poderia excepcionar a observância dos direitos sociais do trabalhador, mas eu entendo que esse artigo 70 da Lei Geral do Esporte, ele ajuda a superar um pouquinho esse debate e essa dúvida sobre o que aplicar, sobre como tratar essas relações que se dão entre clubes e atletas no futebol feminino, ou em todas, a gente está falando do futebol feminino que é o nosso foco, mas isso serve para todos os atletas, desde que no nível da excelência esportiva, como diz o dispositivo, sem qualquer ressalva ao futebol masculino. Aliás, existe uma ressalva ao futebol, e aí, independente do masculino ou feminino, como ali, por exemplo, adicional noturno a partir de meia-noite, não a partir de 10 horas. Então, você tem algumas especificidades que são aplicáveis ao futebol sem distinção masculino ou feminino. Mas, de fato, essa questão dos direitos sociais do trabalhador está lá muito clara, e eu espero que essa difusão, que a gente agora, né, está vivendo a expectativa, né, dessa ampla difusão da Copa do Mundo que se inicia em 2 dias, que ela possa ajudar nesse processo de mudança de cultura que nós começamos legalmente aí há pouco mais de 40 anos. Obrigada, Felipe. E é interessante o quanto que a cabeça vai pensando em muita coisa, e para além disso, a LGE vem também com disposições específicas com relação à mulher, porque a gente tinha aplicação subsidiária ali da CLT, inclusive o texto que você citou, que eu escrevi em parceria com o Milton e Cristiano para Futebol Líquido, está desatualizado, que agora já tem a LGE e a gente precisa atualizar. E tem ali premissas, inclusive, que visivelmente... a regra da FIFA ela também foi observada para você ter a questão da validade dos contratos, para você ter ali também algumas previsões. E em termos desportivos, que é uma das questões que a gente mais discute também, hoje a gente já tem o Regulamento Nacional de Registro e Transferência de Atletas, ele também já tem as premissas, ele já incorporou o que vem do 18 Quarter da FIFA, do RSTP. Mas, muito além disso, eu acho que uma grande definição que a gente tem até para interpretar melhor as nossas regras é justamente a premissa que vem da própria normativa da FIFA, que a regra mais protetiva também prevalece. Então, hoje a gente está, até para contextualizar um pouco para o Emílio, que eu não sei se ele está tão ciente desse debate legislativo que estamos enfrentando aqui no Brasil, mas, independentemente das regras postas, independentemente da quantidade de leis que nós tivermos hoje, a regra mais protetiva para a mulher precisa prevalecer. Então, isso é muito importante para a gente entender. E antes, uma certa insegurança que existia nos debates internacionais, hoje a gente tem a proteção da FIFA com relação a essa dimensão internacional, por mais que
existe aí uma grande luta com relação a todas as associações membros, federações nacionais incorporarem essas regras e entenderem que o futebol é global e que ele precisa, da mesma forma como você tem as regras do jogo, que precisam seguir um padrão, muitas vezes você também precisa seguir padrões mínimos de proteção aos atletas e, consequentemente, também proteção aos clubes, que é algo que precisa ser falado. Porque quando você não regula, você também gera insegurança jurídica para o que pode ser decidido nos tribunais. Então, por isso que é tão importante a gente ter essa segurança da regra, da regulamentação, e a gente saber os caminhos que a gente pode seguir, até mesmo para desenvolver inteligência jurídica. E aí a gente já está chegando aí, não tão perto do final, mas já se aproximando. Eu queria ouvir do Emílio também, um pouco se ele pode dar alguns spoilers para a gente com relação ao futuro, o que pode vir, o que vem sendo discutido, se novas questões você acredita também que com o advento da Copa do Mundo podem surgir novas demandas para ser levada para o comitê dos stakeholders. E eu peguei aqui, anotei que você falou uma questão de adoção também, que vem sendo debatido, que é muito interessante, e que mostra também uma preocupação da FIFA com as diferentes formas de maternar, que é algo que precisa ser observado, e é algo que precisa ser observado a título fisiológico, mas também a título de direitos humanos, que é algo que vem sendo debatido aí nos últimos tempos de maneira bem evidente. Então, eu queria lhe ouvir se você pode contar aí para a gente algumas coisas que vêm sendo debatidas internamente na FIFA e se, de certa forma, a gente pode ajudar em algum aspecto. Obrigado, Fernanda. Bem, como falei anteriormente, as normas que aplicamos desde dezembro de 2020 foram o primeiro passo para fixar condições laborais mínimas para as mulheres jogadoras. Naquele momento, havia tamén outros temas encima da mesa que traballamos e discutimos internamente, mas que finalmente non pudimos chegar a un acordo global. Hoxe en día as normas da FIFA non son soamente normas da FIFA, son normas traballadas e consensuadas cos clubes, coas ligas, co sindicato de xogadores, mas tamén coas confederacións de fútbol, a Conmebol, a UEFA, CONCACAF. Entón, no 2020, finales de 2020, aprobamos principios xerais que foron posteriormente un traballo moi importante para desenvolver as normas. Agora, despois de casi 3 anos de desarrollo, desenvolvemento estas normas, queremos dar un paso adiante neste traballo. Como dicía antes, espero que neste ano 2023, mais probablemente, obviamente, despois da Copa do Mundo, en setembro, en decembro, podamos ter unhas normas máis, a versión 2.0 destas normas. Hai diferentes temas encima da mesa, agora mesmo que estánse a discutir temas como o aborto, temas como dar maior facilidade ás mulleres cando ten fillos que están a traballar como futbolistas, temas tamén de mulleres que ten un ou dous fillos, múltiples fillos no momento de ser xogadoras, todo o tema do permiso parental, se é posible estendelo, a adopción, como refería antes, o tema tamén das mulleres
treinadoras, os coaches que son mulleres, tamén a extensión a este ámbito. En fin, estamos a traballar en múltiples aspectos que creemos que poden ser importantes nos próximos meses. É difícil agora decir temos unha visión cerrada do que queremos facer. Como digo, temos todavía que traballar con diferentes grupos de interés nestas propostas. Agora mesmo é un traballo interno da administración da FIFA, da xente que está a traballar neste ámbito, mas penso que nestos campos onde aos que me referín vamos a ter avances significativos nos próximos meses, a máis tardar, espero, antes de que finalice o ano 2023. Perfeito, Emílio. É importante até mesmo para a gente externalizar que todos estão trabalhando, todos estão produzindo, observando cada passo que a própria modalidade dá. E aí eu queria ouvir da Rafa também o que você espera, por exemplo, estando com a visão de dentro do clube, estando tão próxima das atletas, o que você espera de uma visão de futuro em termos de regulamentação, em termos de protetividade dessas atletas? O que você até sugeriria mesmo, já que a gente está aqui criando essa troca e querendo ou não, tem um lado FIFA também, que é o lado do Emílio, mas tem também o nosso lado aqui com o futebol brasileiro, e ouvir é sempre necessário, né? Então, eu acredito até que já avançamos muito, temos um diálogo excelente com os clubes para ouvir, para aplicar, para criar, e queria ouvir de você também quais são as suas expectativas pós-Copa do Mundo, o que você espera em termos de direitos das mulheres, direitos humanos para as mulheres e todo esse escopo que você já trouxe para a gente. Agora, melhor? Um pouco, mas fala um pouco mais devagar que eu acho que fica mais fácil. Você quer que eu parar o vídeo, talvez... Bom, qualquer coisa você me fica à vontade, tá bom? Tá falhando um pouquinho. Às vezes ela estabiliza. Bom, vou tentar. Qualquer coisa fica à vontade para me interromper. Tudo bem, pode seguir. Tá bom. Tá. A gente teve um avanço, como ele me falou, se a gente for comparar a última Copa, para essa Copa, a gente teve um avanço em vários sentidos, né, em vários contextos. Então, esse ano você vê, nós vamos ver, sendo sede de 2 países, de 24 equipes para 32 equipes, logo a gente vai ter 12 partidas a mais, tendo 12 partidas a mais, a expectativa é que você tenha um público a mais, né, um público maior. Então, a FIFA soltou uma matéria que eles almejam ter 1,5 milhão de ingressos, é uma meta, né, de vendido, então acho que bateu 1 milhão, se eu não me engano, estava lendo hoje. Tem mais de 12 marcas de exposição, então a hora que você vê a grandeza que está se tornando, né, e paralelo a isso a gente fica muito feliz quando, de fato, o nosso clube tem sido uma cidade que apoia muito o futebol feminino, você sabe disso, e a gente aplica, né, sanciona a lei da liberação, né, facultativo. 2, 3 dias depois, o nosso próprio país, né, através do Ministério da Arte, também sanciona a lei. Então, assim, a gente fica feliz, eu acho que isso é um direito, né, é igualdade de gênero, porque no masculino a gente se mobiliza tanto e no feminino não, qual que é a diferença? Então, eu acredito muito que esse é um direito que a gente conquistou esse ano. E cada vez mais a gente vai conquistando outros. Conforme o futebol vai tendo mais visibilidade, de transmissões que nós teremos de TV, de rádio,
né? Olha o tanto que a gente vai atingir de marca. Nós mesmos aqui, a gente está tendo vários patrocinadores, né, querendo nos conhecer, falar um pouco da história para querer patrocinar. Então, acho que tudo isso está associado ao que o futebol feminino está, ao cenário que ele se encontra, não só nacionalmente, quanto internacionalmente, pelos recordes de público nos estádios, quando tem uma competição, né? Então, acho que a gente está tendo muitos ganhos de uma Copa para outra, e acho que a tendência é só aumentar em todos os sentidos, vamos dizer assim. Então, e nós, como clube, cada vez mais buscarmos mais estrutura para as atletas, né? Então, porque se o Profi treina aqui, por que a base não treinar? Então, de fato, hoje na Ferroviária, a base ela tem o mesmo direito que o nosso profissional feminino, desde a mesma alimentação, desde o mesmo estádio para jogos, desde o mesmo campo para treino, desde a mesma equipe. Então, eu acho que, foi o que eu falei, desde que eu entrei aqui em 2020 e ver o cenário como está hoje, a gente já teve muitos ganhos, né? Já tiveram muitos direitos. E a gente tendo essa equipe multidisciplinar que ouve, que dá atenção e vai no alojamento, tenta entender como que tá, o que elas estão precisando, o que de fato a gente pode melhorar, né? Então, acho que tudo isso faz que a gente tenha uma case de sucesso, não dentro das 4 linhas, mas por fora também. Com certeza, é um case que vocês ainda vão colher muitos frutos, eu tenho certeza disso, assim como muitos do futebol brasileiro, do futebol paulista, que aqui falando também na figura do presidente Reinaldo, falando do próprio Gustavo Delbin, que é meu chefe direto também, que me deu a oportunidade de trabalhar bastante com o futebol feminino, através do licenciamento de clubes, através das nossas filiações, através dos registros, e você vai descobrindo um mundo de possibilidades e que o próprio futebol feminino vai nos pedindo. Vocês, clubes, vão nos exigindo mais profissionalização em todos os cenários. E a federação colhe bastante esses frutos com muita alegria também, por exemplo, das competições nacionais, de 10 edições, 9 foram vencidas por times aqui de São Paulo, ou melhor, né? A gente já sabe que 2023 também é um time de São Paulo, porque os 4 semifinalistas também são de São Paulo, inclusive vocês. É uma grande alegria a gente ver o futebol brasileiro crescendo dessa forma também, em sede de Libertadores, de 13 edições, 10 vencidas por clubes do Brasil. Então, assim, é muito, muito, muito importante que a gente trabalhe esses resultados a título de regulamentação, da gente entender que o mercado cresce e depende de nós, advogados, gestores, para que a gente possa efetivamente trabalhar todas essas conquistas e colocar no papel como o desenvolvimento da modalidade. Você levantou a mão, você quer falar? Só fazendo um adendo do que em relação aos semifinalistas do estado de São Paulo, nós estamos indo agora, no final de agosto, representar o Brasil na competição Festa Evolution, que é da Conmebol, é a segunda parte da Desenvolvimento. Nós estamos indo representando o Brasil na categoria Sub-14 e o São Paulo tendo representar na categoria Sub-16. Ano passado tinha um time do Sul e 2 times de São Paulo. Esse do masculino vai ser do Rio, mas assim, querendo ou não, estaremos lá também 2 times do estado de São Paulo. Então, de fato, a gente tem, eu falo, muito, não tem noção de atletas que nos procuram, acho que não só aqui, mas com os outros clubes, a gente conversa, né, entre os gestores dos outros clubes, porque, de fato, a gente tem competição, seja ela nacional, seja ela estadual, e a Ferroviária não só como tem a equipe profissional, caso precise, puxe o resultado para a gente estar participando dessas competições, mas pelos bons resultados que você mesma mencionou da edição de 2022, esse ano a gente tem várias, em todas as competições, só esse segundo semestre tem 9, só de categoria de base. Então, acho que isso de fato mostra isso é muito quanto a gente eu
Eu vou, inclusive, pegar esse gancho, porque eu queria ouvir do Felipe também, com relação à aplicação das regras. Como você entende que tem se trabalhado também os precedentes, os casos, tem tido mais procura das atletas pelo exercício dos seus direitos mesmo, o acesso à justiça, e como a gente já está chegando perto do final, eu já queria te pedir as suas considerações finais também, lhe agradecer imensamente por ter aceitado o convite, e reiterar que é sempre incrível dividir os painéis com você, principalmente para falar sobre os direitos das mulheres. Foi incrível dividir esse painel na OAB aqui, eu espero que a gente ainda tenha grandes encontros aí pelo direito desportivo, aprendo demais com você. Fê, muito obrigado pelas suas palavras, gentileza sua, decorrente da nossa amizade, certamente. Eu te agradeço o convite. Bom, só respondendo a sua pergunta sobre, enfim, essa consciência sobre os direitos e sobre aquilo que, enfim, a compreensão, né, do que é a atividade de jogadora, né, na nossa realidade, eu acho que isso vem cada vez mais sendo, ou que essa cultura, esse entendimento, ele vem se modificando. Como eu disse na minha fala anterior, não somente, às vezes, o grande público acha que somente o futebol masculino é profissional e todo o restante não, mas às vezes os próprios praticantes acham isso, de tanto que isso é arraigado na nossa cultura. Então, quanto mais a gente difunde isso, e trabalhos como a Rafaela faz na Ferroviária, que a gente deve elogiar, e outros também trabalhos exemplares que temos por aí, quanto mais isso vem a debate, eventos como esse, promovidos pelo BDD, né, quanto mais a gente debate esse assunto, mais se cria consciência e, evidentemente, que mais se discute esse assunto e mais se discutem esses temas. Tá? Então, eu entendo que sim, isso é uma crescente. Mas, prosseguindo aqui até nas minhas considerações finais, uma honra imensa, Fê, estar aqui de novo com você. Espero sim que sejamos em outros painéis e outras mesas. Eu também sempre aprendo muito com você. Hoje, inclusive, relendo lá o seu artigo, que você comentou que está desatualizado, mas uma pequena parte em relação à Lei Pelé, mas todo o contexto e a apresentação estão atuais, excelentes, eu recomendo a leitura, como já disse, reitero. É um prazer imenso, Rafaela, estar aqui com você, Emílio, parabéns mais uma vez pela sua atuação, uma honra dividir esse painel com você, espero que possamos nos encontrar pessoalmente em muito breve, a tecnologia ajuda bastante a gente poder fazer esse tipo de evento, mas também é bom que a gente possa encontrar pessoalmente, espero que isso aconteça. Foi um prazer, muito obrigado pela companhia, obrigado por quem nos acompanhou e até a próxima. Obrigada, Felipe. Rafa, acho que vou rasgar elogios sempre, principalmente porque nós mulheres que estamos desbravando o futebol, é sempre importante a gente apoiar umas às outras e principalmente apoiar com trabalho bem feito e com muito conhecimento, estudo, e é para isso que a gente está aqui. Então, eu passo a palavra para você, lhe agradeço novamente a sua disponibilidade e passo a palavra para as suas considerações finais. Bom, primeiramente, gostaria de agradecer o convite. Eu acho que não pensei duas vezes. É um tema que, se a gente ficasse aqui até 7, 8, teria muito assunto, muito abrangente, de extrema importância e relevante. Então, estendo-se meu agradecimento pelo convite, a presença do Felipe, do Emílio, obrigado por compartilhar do painel junto conosco, de conhecer um pouquinho a história, não só da Ferroviária e vocês, da de vocês também, um pouquinho do trabalho, seja jurídico, seja dentro da FIFA. Se vocês quiserem, né, fica aí o pessoal que está assistindo de casa, nas minhas redes sociais, Rafael Esteves, eu estou à disposição, caso queiram vir aqui para a Ferroviária, as portas estão abertas para conhecer nosso projeto, né, entender um pouquinho, tem muita coisa para vocês conhecerem, mas espero que a gente tenha passado um pouquinho aqui do nosso dia a dia, e Fer, obrigada novamente, e parabéns aí pelo excelente trabalho frente à instituição, tá bom? Obrigada. E peço desculpas pela internet, mas tentei aqui, não sei o que aconteceu hoje, mas acho que deu para pegar um pouquinho. Deu sim, Rafa, muito obrigada. Problemas técnicos nesse mundo virtual, eles sempre acontecem, mas a gente vai levando, não tem problema. Muito obrigada novamente. Emílio, sem palavras para você, para o horário principalmente, porque o fuso horário, a zona horária sempre atrapalha,
Mas muito obrigada pela sua disponibilidade, você sempre é muito solícito a todos os nossos convites, partilhando e integrando, trazendo a FIFA mais próxima de todos nós, para que a gente se sinta também protegido dentro desse cenário e com coragem para poder sugerir, com coragem para a gente poder também auxiliar no crescimento desse sistema. Assim como o Felipe falou, também espero te ver muito em breve, porque quando a gente encontra todos presencialmente é sempre incrível. O Direito Desportivo também nos deu esse grande presente de semear grandes amigos por todo o mundo. Então, muito, muito obrigada por ter aceito o convite. Passo a palavra para você e, novamente, seja sempre muito bem-vindo no Brasil. Obrigado, Fernanda. Obrigado, Felipe e Rafaela. É um prazer estar esta noite na Europa e à tarde no bonito Brasil, mas fiquei muito contente de poder aceitar a invitação. É tarde, quase a medianoite, mas nesta parte do mundo agora é verão, no en inverno, senón às 12 da noite en Suiza é como às 5 da mañá nun país normal, mas é verán, estamos un pouco dunha forma, vívese, hai máis luz, mas non é un problema, é sempre un placer, obrigado pola invitación, moitos parabéns para Brasil na Copa do Mundo que comeza en 2 días. Obrigado de novo. Muito obrigada a todos. Convido a doutora Mariana, que é a nossa vice-presidente, para fazer o encerramento aqui do nosso evento. Obrigada, Rafa. Obrigada, Emílio. Obrigada, Felipe. É sempre gratificante poder estar aqui. Eu gosto sempre de ter o meu discurso um tanto quanto emocional também, porque eu amo muito trabalhar com futebol, amo muito o que eu faço, amo muito pensar que todos os dias a gente faz a diferença. A doutora Mariana costuma falar que o meu grande propósito é transformar o futebol, mas eu acho que, na verdade, o futebol é que me transforma todos os dias para me tornar uma profissional melhor, mais capacitada. E passo a palavra para você, Mari. Muito, muito obrigada pela oportunidade, pelo espaço, a você, a Raquel, a todos, e sigamos. Não tem nem como terminar depois desse seu discurso tão bonito. O futebol nos transforma todos os dias e transforma a realidade de muitas mulheres ao redor do mundo. Queria muito, de novo, te agradecer pela condução do projeto. Foi muito bacana esse encontro hoje. Fiquei aqui quietinha, mas fiquei acompanhando tudo. Sempre aprendo muito com todos vocês em diferentes eventos sobre diferentes temáticas. Vou pela ordem aqui. Rafaela, muito obrigada pela participação. Felipe, muito obrigada por estar sempre à disposição do IBDD. Emílio, é um grande privilégio, é um prestígio enorme você nos brindar aqui com a sua presença. Então, muito obrigada a todos. Fê, de novo, obrigada e se filiem ao nosso IBDD que ainda não for filiado, sigam as redes sociais e fiquem atentos que em breve mais novidades. E agora vamos torcer pelo primeiro título brasileiro. Obrigada, boa noite.